como a gente está falando, né, nesse período de quaresma, esse período de mudanças, essa conversão, esse retiro espiritual que nós estamos fazendo aqui no Bênção da Manhã, e, claro, né, gente, traduzindo em outras palavras, um tempo de mudança de vida, rever as nossas atitudes, dentre muitas ações que a gente pode praticar, a reconciliação, né? Essa moça que acabou de ligar para a gente falou sobre isso também, né? Representa para a gente muitas situações, um grande passo a ser tomado, tanto para Deus como para o próximo também. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, né? Sobre esses efeitos espirituais e psicológicos da reconciliação. Como será que é isso, né? Eu vou perguntar para ele, que é pura sabedoria, inteligência, e pode dizer para a gente da melhor forma. Padre Ulisses, né? O que é a reconciliação? Tá bom, vou responder, mas não há muita pura inteligência não, viu? Não, né? Sabedoria mesmo. Mas é assim, nós estávamos conversando sobre o perdão, sabe? Eu acho que o primeiro fruto bonito do perdão é a reconciliação. Né? Na hora que eu faço esse ato bonito de amor, que é perdoar, né? Então, evidentemente que pode haver a reconciliação, que é reatar, reunir, né? Refazer muitas vezes uma relação que foi rompida por alguma ofensa, por algum problema, né? E isso é muito importante porque a reconciliação, ela no fundo, ela é a provocadora da paz mais profunda dentro de cada um de nós, né? E eu creio que é importante, então, quando a gente fala reconciliação, primeiro porque Deus me perdoa, então eu me reconcilio primeiramente com Deus, eu refaço esse... Muitas vezes não há nenhuma grande divisão, uma grande separação, mas há sim uma certa indiferença, sabe? E eu quero refazer isso aí. Isso na confissão é constante. Eu vim aqui para começar aqui em Aparecida a viver novamente a minha fé, a viver a minha comunhão com Deus, né? E a reconciliação com o outro, que eu acho que é muito importante, sabe? É gostoso perdoar, mas muitas vezes a gente perdoa, né, Carlos? Mas continua meio estranho com a pessoa, né? Continua meio sem jeito. Até acertar ali. Até que a gente pega aquela ocasião e fala, não, eu quero se reatar, eu quero refazer esse relacionamento que está com tanta dificuldade. E eu sempre peço para as pessoas, Dani, que não vai depender de como a outra pessoa possa reagir positiva ou negativamente. Vai depender de mim manter a minha porta aberta, né? E às vezes tomar a iniciativa de um bom dia, boa tarde. Às vezes, como eu digo para alguns, acontece muito, a pessoa está passando, vamos dizer, eu tenho uma dificuldade com você, mas eu sei que você está numa situação qualquer de doença, de preocupação, eu vou ao encontro, eu sou o primeiro a ir ao encontro. Então, a reconciliação, ela dá para nós tudo aquilo que nós perdemos aí durante uns tempos, sabe? Muita polarização, muita divisão, sabe? Muito ódio até, né? E é a hora que a gente fala, eu digo sempre, é a graça de Deus que nos faz superar esse maldito ego que a gente tem lá dentro da gente, entende? E que parece um escafandro ou parece uma armadura da Idade Média feita de lataria que não deixa tocar no coração da pessoa, né? Então é tão importante a reconciliação. Eu deixo de novo a pessoa tocar no meu coração, né? Eu deixo novamente que a gente possa se olhar sem se odiar, né? E devagarinho refazer um relacionamento que pode não ser de imediato. Às vezes ela não é festiva, não. Né? Às vezes ela é em suaves prestações. Aos poucos, né? Vai devagarinho. O padre... Mas é graça de Deus. Reconciliação é graça de Deus. É a graça de Deus. E aí o processo, né? Como é? A gente pensa, poxa vida, parece tão bonito, tão fácil, mas... E aí nosso amigo Carlos, psicólogo, vai responder também agora. Seja bem-vindo, viu, Carlos? Prazer estar aqui. Obrigada Dani. pelo cafezinho que você Paty. trouxe pra gente, De pelo nada, carinho, viu? sempre. Nós gostamos muito, é muito bom receber um Da carinho. Etiópia? Um cafezinho da Etiópia que ele trouxe pra gente hoje. O dia começa bom com um bom café, né? Olha isso, gente, é um motivo aí para você se reconciliar, servir um cafezinho. E para a psicologia, o que é a reconciliação? Dani, reconciliar é o que o Padre Ulisses falou, né? A questão do perdão, né? Muitas vezes, por alguns motivos, a gente foi quebrada uma conexão minha com a pessoa. Por divergências, por às vezes não ter a mesma opinião e etc., mas foi para um lado um pouco mais agressivo, né? Então, ocorreu uma ruptura dessa relação. E muitas vezes fica cada um para um lado com aquele peso daquela ruptura, uma amizade de tantos anos, por conta de alguma
vamos colocar um pensamento um pouco mais radical, um pensamento um pouco mais pesado, onde nós não nos colocamos no lugar do outro, né? Nós tomamos essa decisão baseado na minha opinião, como se eu estivesse impondo a minha opinião para aquela pessoa, e houve a ruptura. E, muitas vezes, esse reconectar é justamente perdoar também. É muitas vezes se colocar no lugar do outro. Por que o outro falou aquilo? Por que o outro tomou aquela decisão? E, muitas vezes, reconhecer também que eu preciso respeitar o lado do outro. Então, às vezes, eu preciso me colocar no lugar do outro e entender esse outro, né? A opinião desse outro, e, muitas vezes, reconhecer que eu fui um pouco além, que eu falei um pouco demais, que eu deveria. Então eu vou praticar a minha humildade, a minha humanidade, sentar com aquela pessoa, dialogar e reconectar, ou seja, reconhecer que eu falei demais, que eu falei coisas que eu não deveria ter falado, né? E estou preparado para desculpar aquela pessoa, desculpar aquela situação de uma maneira onde eu possa me reconectar com essa pessoa, e toda vez que eu pratico essa reconexão, a minha vida fica mais leve, eu não fico carregando aquele saco de estopa nas costas com o peso daquela culpa, com aquela mágoa, porque todos os lugares que nós vamos, se a gente leva conosco aquele peso, né? Aquela culpa, aquele rancor, aquele ódio, aquela raiva, nossa vida também não anda. Então, muitas vezes, praticar o perdão é justamente isso, deixar tudo isso de lado em prol da amizade que eu tenho pela pessoa, pelo carinho que eu tenho pela pessoa. Quando eu pratico o perdão e faço essa reconexão com aquela pessoa, a minha vida também fica muito mais leve. Aí surge uma grande dúvida na cabeça das pessoas, né? Como a Vera, que ligou para a gente, e muitas outras pessoas que escreveram para nós a respeito disso, né? Reconciliação quer dizer que eu vou voltar a ter a mesma relação com aquela pessoa, seja uma relação de amizade, uma relação amorosa, uma relação social. Antes eu abraçava, beijava, saía com a pessoa todos os dias, né? Ia almoçar na casa dela todo final de semana. Teve um atrito. Reconciliação significa que eu preciso voltar a ter a mesma rotina com aquela pessoa, ou é só realmente uma questão de resolver esse sentimento e aquela relação mudar um pouquinho, né? Aquele tipo de relação mudar. Certo. Bem, eu dou minha opinião, o Carlos dá a opinião dele, é importante. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente faz na reconciliação, eu aprendo a respeitar a outra pessoa em primeiro lugar. Tá. Não precisa estar abraçando e beijando, mas eu aprendo a respeitar. Né? Eu a respeito como pessoa. Outra coisa que eu acho que é importante, de repente eu coloco aquele afeto que eu tenho por você acima das diferenças que eu tenho, Certo. sabe? Porque eu gosto disso, você gosta daquilo, eu tenho esse pensamento, você tem outro pensamento, mas o amor, a amizade que eu tenho para você está acima disso. Então é muito importante, né? E eventualmente eu acho, por exemplo, a reconciliação entre o marido e mulher, entre irmãos, essa sim deveria caminhar para chegar novamente ao abraço, às expressões de afeto, a tudo aquilo que faz parte da vida, né? Mas ela depende muito do tipo de relacionamento que existe entre as pessoas, né? Entre amigos, muitas vezes, pode ser que eu não volte mais a ter aquela 100% daquela confiança que eu tinha antes. Aconteceu alguma coisa, né? Mas eu coloco ainda a estima que eu tenho por você acima daquilo que aconteceu, que me decepcionou, que me chateou, entende? Não, eu relevo isso aí, né? Certo. Então, eu acho, viu, Carlos, que há uma diferença entre esses níveis de então, reconciliação. depende da situação, né, padre? Depende da relação, situação, né? sim. Mas é certo que a primeira coisa é que eu volto a respeitar você como ser humano. Ótimo. Eu acho que isso ajuda as pessoas a conduzirem melhor as relações, né? Porque acho que o grande desafio está porque quando tem uma reconciliação, a pessoa ela consegue se enxergar e enxergar o outro, como o senhor falou, né? Sim. Mas isso não necessariamente a pessoa precisa ter a mesma convivência e o mesmo afeto que antes. O que você acha? Quando eu faço uma reconexão com a pessoa, quando eu pratico o perdão com essa pessoa, eu costumo falar assim, nós temos que zerar o cronômetro. O que eu quero dizer com isso? O passado ficou para trás. Tudo aquilo que me levou a uma ruptura com essa pessoa tem que ser deixado para trás. Eu não posso ficar trazendo para o presente. Passado é passado. Sim. Então agora eu estou dando a oportunidade de reconectarmos e recomeçarmos. Mas não adianta eu praticar esse recomeço ou essa conciliação ou praticar o perdão se os erros do passado ainda estiverem no presente. Né? Então zerar o cronômetro é justamente zera tudo. Então o passado passou, vamos tentar daqui para frente melhorar a relação.
Então não adianta nada eu ficar trazendo o que aconteceu lá atrás para o agora. Né? A partir do momento que eu pratiquei o perdão, eu te perdoo e vamos começar vamos retomar a amizade, vamos retomar aquilo que a gente era, a gente tem que deixar de lado tudo aquilo que a gente passou, porque senão aquilo vai acabar virando um pesadelo ali em dias atuais. E às vezes, sabe, Carlos, eu acho, e até recomendo a pessoa, recorra a um psicólogo, porque a pessoa tem uma dificuldade imensa de realmente deixar para trás, né, determinados sentimentos feridos, né? Ela precisa de ajuda para que ela possa se refazer totalmente. Mas, por outro lado, entende? A gente dizer, eu perdoei você. E cada vez, isso acontece muito em casal, viu? Cada vez fica vomitando em cima do outro aquilo que aconteceu. De alguma isso forma expressa, né? Não, isso é péssimo, né? Porque é sinal de que eu não superei, né? Eu digo assim, perdoei você, mas na primeira briguinha eu já jogo na sua cara de novo. Isso, exatamente. Então, é muito importante essa capacidade de celebrar o velório e o enterro daquilo que passou. Enterrar, né, padre? Enterrar mesmo, né? De fato, a Isso aqui situação. não volta mais na minha boca, na minha língua, não volta de modo algum. Isso é importantíssimo, porque senão eu não me livrei e eu continuo olhando para você de forma diferente. É como se eu olhasse para você e lembrasse daquilo. É, toda hora, Exatamente. né? E esse enterrar, gente, essa dor, essa mágoa, resolver isso, é realmente encarar, né? E você poder viver isso. E quanto mais você... eu acredito que o grande conflito é você evitar lidar com esse sentimento, né? Encarar realmente esse sentimento, como o senhor falou, procurar um psicólogo, procurar um tratamento para ser acompanhado, para falar sobre isso, para lidar com isso, porque a grande dificuldade está aí, né? De se encarar, né? Mais do que mesmo encarar o próximo, né, Sim, Carlos? muitas vezes, né? Então, assim, eu não posso ser muito radical de novo, né? Então, assim, se for para praticar o perdão, mas eu seguir naquele firme, é como o padre falou, vomitar para aquela pessoa, na primeira oportunidade eu vou lá e faço. Não, eu também preciso praticar a minha mudança. Sim. E se por um acaso eu pratiquei esse perdão, né? Eu perdoei a pessoa, mas na primeira oportunidade eu vou ali e faço renascer todo aquele ódio, toda aquela briga, toda aquela rusga. Então, muitas vezes eu preciso procurar alguém, né? Né, para gente? lidar. Como é que eu posso lidar com as minhas dificuldades, passar por cima disso ou deixar o passado para trás? Tem pessoas que têm essa dificuldade. Não, e aí fica lidando, fica com essas coisas assim, eu perdoei, nem ligo, mas aí Não que quero nunca mais ver. E aí, que ódio, eu vou matar, não sei o quê. E fica cutucando aquilo, fica falando. Gente, sentimentos são expressados de alguma forma. Não existe. Por mais que você fale da boca para fora, perdoei, larga para lá, tá. Se você realmente não resolver isso dentro de você, de alguma forma isso sai. E olha, que eu vou te falar, não sai das formas mais confortáveis não, viu? Tem doença, é sentimento, é o olhar, os seus gestos, as suas palavras, os seus olhares transmitem essa raiva, transmitem esse ódio. Sua fala, seu negativismo, enfim, suas doenças emocionais, por isso que é importante. E vou falar, tem um jeitinho também, viu? Praticar aí a confissão. Eu tenho um momento... Carlos, muito obrigada pela presença, foi muito bom. Eu que agradeço. Obrigado pelo café, que é bom demais, né, padre? A gente gostou certamente é. dessa gentileza, tá bom?